2 vídeos atrás, nós contamos a história do corte do Romário na Copa de 98. O vídeo bombou e a maioria de vocês concordou que o Romário deveria ter ficado no grupo pensando no mata-mata. 4 anos depois, Romário tinha 36 anos no Mundial de 2002. Ele jogava muito no Vasco, a torcida pediu a convocação, mas o Felipão não levou. A diferença é que em 2002, sem Romário, o Brasil conquistou o pentacampeonato. Então, no vídeo de hoje, o Futebol Sem Clique debate: Romário ajudaria ou atrapalharia a seleção na Copa do Mundo de 2002? Para entender a ausência de Romário em 2002, é preciso voltar um pouco no tempo. O baixinho comandou o Brasil na conquista do Tetra em 94, jogou boa parte do ciclo para a Copa de 98, quando brilhou ao lado do Ronaldo, mas foi cortado na véspera do Mundial. O atacante disse que se recuperaria para jogar o mata-mata, a comissão do Zagallo não acreditou e, no fim, a seleção não contou com os gols do baixinho. Depois da Copa de 98, Romário se recuperou totalmente e seguiu marcando gols no futebol brasileiro. Em 99, foi campeão carioca pelo Flamengo e artilheiro da competição, mas teve seu contrato rescindido depois de uma noitada pós-jogo. Mesmo fora do Flamengo, Romário ganhou a primeira edição da chuteira de ouro da revista Placar, premiação entregue ao maior artilheiro do futebol brasileiro em cada ano. Em 2000, aos 34 anos, o baixinho acertou a sua volta ao Vasco. O atacante manteve a rotina de gols e foi coroado com a sua volta à seleção, convocado por Vanderlei Luxemburgo, seu desafeto, e fez 3 gols contra a Bolívia. Mas nem assim conseguiu uma vaga nas Olimpíadas de 2000. Depois da saída de Lucha, Romário foi convocado novamente pelo técnico interino, Candinho, quando marcou 4 vezes na goleada contra a Venezuela. Também atuou com Emerson Leão, técnico demitido depois da Copa das Confederações de 2001. Foi então que Luiz Felipe Scolari assumiu a seleção. Em grande fase, Romário foi titular e capitão na derrota do Brasil para o Uruguai, em Montevidéu, na estreia do treinador. E foi nesse momento que o atacante perdeu espaço com o Felipão. A história que se conta é que o treinador disse que queria contar com o camisa 11 na Copa América de 2001. E aí o Romário fez mais uma das suas. Depois de se comprometer com o Felipão, ele pediu dispensa da seleção, alegando uma cirurgia nos olhos. Mas essa cirurgia nunca aconteceu, e o baixinho participou de uma excursão do Vasco no México. Quem conhece o Felipão já sabia. Reconquistar a confiança do treinador seria difícil. Para piorar, o Brasil passou vergonha na Copa América ao cair para Honduras, em um dos maiores vexames da história da seleção até então. O Brasil está fora da Copa. Agora me diz, qual é a sua lembrança desse período sombrio da seleção? Compartilha comigo aí nos comentários. A partir dali, Romário não foi mais convocado para a disputa das eliminatórias. A Copa de 2002 se aproximava com o baixinho longe das convocações, mas com uma esperança. Felipão não conseguia encontrar o camisa 9 ideal. Entre 99 e 2002, a seleção testou diversos atacantes: Jardel, Elber, França, Luizão, Edilson, Amoroso, Washington. Ninguém se firmou. O último camisa 9 convincente havia sido Ronaldo, que estava voltando a jogar após quase 2 anos parados por lesões gravíssimas. E ninguém sabia se ele aguentaria uma Copa do Mundo logo de cara. Rivaldo era o camisa 10, mas também tinha problemas físicos. Ronaldinho Gaúcho despontava com 22 anos, mas ainda sem o protagonismo que vimos anos depois. Diante de tantas indefinições, Romário foi pro ataque. E diante das câmeras, o baixinho convocou uma entrevista coletiva, chorou, pediu desculpas pro Felipão e jogou suas últimas cartadas de olho no Mundial. E não adiantou. Felipão seguiu irredutível. Aliás, a mídia descobriu o outro lado do Scolari. Quanto mais era pressionado, menos ele se deixava levar. Mas a torcida continuava pedindo Romário. E em campo, o baixinho fazia sua parte. Entre 2000 e 2002, ele fez nada menos que 134 gols com a camisa do Vasco, conquistando a Copa Mercosul e a Taça João Avelange de 2000. No mesmo ano, ainda foi o artilheiro de praticamente tudo: Rio São Paulo, Carioca, Taça João Avelange e Mercosul, garantindo o prêmio de Rei da América, eleito o melhor jogador do continente. Em 2001, Romário novamente foi o goleador máximo do Brasileirão. A esperança de estar na Copa de 2002 seguiria viva até a convocação. E se você acompanhou de perto essa época, aproveita e se inscreve aqui no Futebol Sem Clique para acompanhar mais histórias como essa. Grêmio e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. A convocação contava com Ronaldo e não com Romário, o que não chegava a ser uma surpresa. Mas se tirarmos o foco das estrelas, o outro convocado para a camisa 9 foi Luizão, na época no Grêmio.
será que não cabia o Romário no banco de reservas dessa seleção? O próprio Felipão diz que não. Segundo o treinador, Romário não se encaixava no esquema de jogo escolhido. Apesar de contar com Ronaldo, a seleção não tinha um centroavante fixo, já que o fenômeno tinha maior mobilidade. O problema é que o argumento não se justifica ao vermos Luizão no banco. Mas Felipão tinha outros argumentos. Romário já tinha 36 anos, mais que todos os convocados. Para termos de comparação, os convocados mais velhos eram Cafu e Edilson, ambos com 31 anos. Aliás, com essa idade, Romário seria o segundo jogador de linha mais velho daquele Mundial. Outra grande qualidade daquele grupo era a união. Felipão conseguiu formar aquela que ficou conhecida como a família Scolari. Os jogadores abraçaram a ideia e se comprometeram com a causa, tanto que não houve casos mais importantes de indisciplina. Um último fator mais subjetivo é que Romário poderia fazer uma pressão desnecessária em Ronaldo, que vinha de lesão grave e precisava de confiança total. Dessa forma, o baixinho não foi sequer cogitado para estar na lista final de Felipão. Ao não levar o Romário, o Felipão comprou uma briga com a torcida e com a mídia. E se ganhar uma Copa do Mundo já é uma tarefa difícil, aquela Copa virou uma obrigação para o Felipão. A sorte de Felipão é que a seleção brasileira encaixou tão bem que pouca gente lembrou do Romário. O Brasil venceu os 3 jogos da fase de grupos e depois as 4 partidas de mata-mata. Um time sólido defensivamente, que sofreu pouco e ganhou todos os jogos, igualando 100% de aproveitamento da Copa de 70. E, para afastar qualquer fantasma de Romário, a seleção ainda formou um de seus ataques mais memoráveis em 2002. Ronaldo voltou surpreendentemente bem, fazendo gols, e teve a brilhante companhia de Rivaldo, um coadjuvante com cara e bola de protagonista, e um Ronaldinho Gaúcho que vinha em ascensão, mostrando um talento incrível. Ronaldo foi o artilheiro da Copa com 8 gols, incluindo os 2 da final. Rivaldo foi o vice-artilheiro da competição com 5 gols. Ronaldinho fez 2, mas um deles, contra a Inglaterra, foi decisivo demais. Como conjunto, o trio funcionou muito bem. Os reservas quase não tiveram destaque. Edilson e Luizão pouco fizeram, e Denilson ganhou fama pela cena dos turcos correndo atrás dele. No fim, o time titular foi quem deu conta do recado. No vídeo sobre o corte de 98, nós chegamos quase a um consenso de que o Romário deveria ter ficado no grupo para disputar o mata-mata. Mas em 2002, será que o Romário teria atrapalhado a conquista do Penta? Essa pergunta é ainda mais difícil de responder. Existem muitos cenários e muitas possibilidades. Romário titular tiraria espaço de Ronaldo, mas será que ele faria tanta diferença quanto o Fenômeno? E o pior, Romário no banco seria viável? Tenta lembrar aí quantas vezes você viu o Romário no banco. Ele poderia entrar e decidir jogos, claro, ele era muito talentoso, mas também poderia causar um tumulto desnecessário no ambiente. Sinceramente, depois de uma campanha com 7 jogos e 7 vitórias, fazendo o artilheiro e o vice, não tem como pensar em mudar nada. Nessa não tem jeito, o Romário ficou sem espaço em 2002. Bom, e vamos combinar que analisar uma convocação de Copa do Mundo depois de saber o resultado é uma grande moleza. Como dizia o Muricy, entre um trabalho e outro, de casa ele ficava invicto, não perdia uma do sofá. Então eu vou ficar com a minha sensação da época de 2002. Eu não teria levado o Romário, mas eu quero saber de você. Você acha que o Romário teria ajudado ou prejudicado a seleção em 2002? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Aproveita para assistir um desses 2 vídeos que eu deixei aqui recomendados. Um deles conta a história de Ronaldo entre 98 e 2002, a volta por cima do Fenômeno. E o outro conta em detalhes o corte de Romário em 98. Eu acho que você vai gostar desses vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.